Fatore os seguintes polinômios. O primeiro caso que eu tenho aqui é 9a ao quadrado menos 6a ao cubo mais 3a à quarta. Primeiro, eu vou olhar nos coeficientes. Eu tenho 9, 6 e 3. O que eu faço? Eu dou uma olhada no menor coeficiente independente do sinal. Então, entre 9, 6 e 3, o menor é 3. A pergunta é, os outros coeficientes são múltiplos de 3? São. Olha só, 9 e 6 são múltiplos de 3. Então, eu já posso colocar o 3 em evidência, né? Porque ele é o maior divisor comum de todos os outros coeficientes. Agora, eu vou olhar nas letras. Eu tenho a ao quadrado, a ao cubo e a elevado à quarta. Eu sempre pego as letras que se repetem pelo menor expoente. Então, entre a ao quadrado, a ao cubo e a à quarta, eu vou escolher a ao quadrado. Então, vou colocar aqui, 3a ao quadrado. Eu já coloquei em evidência um fator, o 3a ao quadrado. Aí eu tenho que perguntar, 3a ao quadrado vezes quanto que dá 9a ao quadrado? Bem, o número, o 3 para virar 9, eu multiplico por 3. E o a ao quadrado eu já tenho. Então, vou colocar aqui, 3. Depois, eu vou para o meu segundo termo. A dica é, sempre cuida do sinal, do número e depois da letra. O sinal aqui é negativo. Então, eu vou colocar aqui, menos. Agora, eu vou cuidar do número. O 3, para virar 6, por uma multiplicação, tem que ser quem o fator? Tem que ser 2. Então, 3 vezes 2. E a letra, o a ao quadrado, para virar a ao cubo, eu preciso multiplicar por a. Então, eu fiquei com menos 2a. Vamos colocar aqui, menos 2. Vou colocar aqui o azinho, menos 2a. Agora, o meu terceiro termo, eu tenho aqui 3a à quarta. Quem eu multiplico por 3a ao quadrado para dar 3a à quarta? O 3 eu já tenho, então eu não preciso me preocupar com o 3. Preciso me preocupar com a à quarta. Bem, a à quarta eu obtenho multiplicando a ao quadrado por a ao quadrado. Então, o sinal vai ser mais, o número é 1 que eu não preciso colocar, e a letra vai ser a ao quadrado. E aí eu fecho o parênteses. Para verificar se a fatoração está correta, eu faço a distributiva. 3a ao quadrado vezes 3 vai me retornar 9a ao quadrado. 3a ao quadrado vezes menos 2a vai ficar menos 6a ao cubo. E 3a ao quadrado vezes a ao quadrado me retorna 3a à quarta. O segundo polinômio que eu tenho é 4x ao quadrado mais 8xy menos 12y ao quadrado. Nos números, eu tenho 4, 8 e menos 12. Independente do sinal, o menor deles é o 4. E 4 é um divisor de 8 e é um divisor de 12. Então, se eu for colocar em evidência um número, tem que ser quem? Tem que ser o 4. Agora, as letras. Eu tenho x ao quadrado, eu tenho xy e eu tenho y ao quadrado. Dá para perceber que aqui não aparece y e aqui não aparece x. Então, não tem nenhuma letra que se repete nos meus três termos. Ou seja, não dá para colocar nenhuma letra em evidência. Então, já vou fazer o quê? Já vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho que perguntar para o 4 que eu coloquei em evidência, 4 vezes quem? Que dá cada um desses termos. Começando aqui por 4x². Olha só, o 4 eu já tenho. Eu estou devendo esse x². Então, vou colocar aqui, x ao quadrado. Depois, 4 vezes quanto? Que dá 8xy. Bem, o 4 para virar 8, através de multiplicação, tem que ser qual fator? O 2. Então, vou colocar aqui, 2, né, mais 2, e depois as letras, porque aqui eu não tenho letra. Então, tenho que copiar o xy. Vamos colocar aqui,
2xy. Agora, o 4 multiplicado por quanto vai dar menos 12y ao quadrado? Vamos lá, cuidar do sinal, do número e da letra. Aqui é positivo. Para ficar aqui negativo, tem que colocar um sinal de menos. Então, coloco aqui, ó, menos. Número, o 4 multiplicado por quanto que dá 12? 4 multiplicado por 3. Então, vou colocar aqui 3. E a letra? Não tenho letra aqui, então preciso copiar o y ao quadrado. Então, vou colocar y ao quadrado e fecha parênteses. Como que eu verifico? Através da distributiva. Vamos ver se bateu aqui, ó. 4 vezes x ao quadrado é 4x ao quadrado. Está aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2xy, 8xy. É o que eu tenho aqui. Depois, 4 multiplicado por menos 3y ao quadrado. Bem, se eu tenho positivo com negativo, vai dar menos. Já garanti aqui. E aí, 4 vezes 3 dá 12, e aí o y ao quadrado repete, né? Vai dar menos 12y ao quadrado. E eu tenho, então, que a minha distributiva, né, reconstitui esse meu trinômio, ou seja, a fatoração de 4x ao quadrado mais 8xy menos 12y ao quadrado é igual a 4, que multiplica x ao quadrado mais 2xy menos 3y ao quadrado. Agora, eu tenho um binômio, x ao quadrado y menos xy ao quadrado. O coeficiente desse meu primeiro termo é 1, e desse segundo termo é menos 1. Eu não preciso colocar o 1 aqui como fator. Eu vou olhar nas letras, ó. X ao quadrado y, eu tenho a letra x e eu tenho a letra y. E xy ao quadrado, eu tenho novamente a letra x e a letra y. Eu sempre vou pegar as letras pelo menor expoente. Então, vamos olhar aqui no x, ó. Entre x ao quadrado e x, eu pego o x. Então, vou colocar aqui x. E entre o y e o y ao quadrado, eu pego de menor expoente, eu pego o y. Então, vou colocar aqui xy. Aí, eu vou abrir o parênteses e vou perguntar. Xy vezes quanto que dá x ao quadrado y? Olha só, eu tenho um x e um y. X ao quadrado, eu estou devendo um x. E o y eu já tenho. Então, o primeiro fator aqui, dentro do parênteses, é x. Agora, depois eu tenho o sinal de menos e xy ao quadrado. O x eu já garanti. Agora, o y precisa ficar elevado ao quadrado. Como eu tenho y para virar y ao quadrado, eu preciso multiplicar por y. Então, vou colocar x menos y. E agora, verifico. Se eu fizer xy vezes x, dá exatamente x ao quadrado y. E xy vezes menos y vai me dar menos xy ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado y menos xy ao quadrado fatorado é o mesmo que xy que multiplica x menos y.